meio, né? Depois de Cara, 30 não e dá pra poucos entender. anos. Todo um universo de anos, E o os cara caras estão julgando o condenado. cara agora. Para você que não está condenado pelos tribunais pátrios, nós estamos ao vivo com este ponto a ponto. E para você que também eventualmente foi condenado e tem sinal de celular na sua penitenciária, também pode nos acompanhar. Afinal, essa crise também foi debelada essa semana numa reportagem. O assunto não é esse, mas a gente começa essa bancada de quinta-feira muito à vontade, num clima muito bom, porque eu tenho o prazer e a honra de receber nesta noite Ignácio José de Araújo Mafuz, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Pelotas em 1975. Professor Inácio Capelari, advogado, professor universitário, empresário, escritor, doutor em Direito Ambiental pela Universidade de Lyon, na Espanha, mestre em Filosofia pela Unicinos, e João Guilherme Mazeto, bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, empresário e vereador na cidade de Veranópolis por 2 legislaturas. Sejam muito bem-vindos e muito boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E debate pronto, a gente vai pro assunto e o fato político da semana. Só para dar um release para você. No primeiro bloco nós vamos ter Deltan Dallagnol, no segundo bloco as novas métricas do preço dos combustíveis e no terceiro bloco a máfia das apostas que contaminou alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Primeiro fato e o destaque da semana, Deltan Dallagnol, ex-procurador da República e até então deputado federal, eleito nas últimas eleições, perdeu o mandato após uma decisão unânime do Tribunal Superior Eleitoral. Deltan Dallagnol, que é filiado ao Podemos, perdeu o mandato na última terça-feira, após uma decisão do TSE. A corte invalidou o registro da candidatura, o que leva à perda do cargo na Câmara dos Deputados. O cumprimento da medida deve ser imediato. O placar foi 7-0. Acompanharam o relator, o ministro Benedito Gonçalves, também os ministros Raul Araújo, Sérgio Banhos, Carlos Orac, Carmen Lúcia Nunes Marques e Alexandre de Moraes. O ex-procurador da República ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral ou ao Supremo Tribunal Federal, mas perde o mandato desde já. Os votos que ele recebeu vão ser computados para o partido. Em declaração, Deltan Dallagnol disse aí na última terça-feira, abre aspas, milhões de brasileiros foram calados com uma única canetada, fecha aspas, em nota sobre o julgamento. Reportou ainda que está com um sentimento de indignação e sentindo uma vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Fato político posto, qual é a leitura da bancada para essa situação que envolve o mundo político e é centralizada no Poder Judiciário e que até o momento é o foco das atenções e comentários nessa semana? Para falar de política, começamos com João Guilherme Mazeto, aí, vereador em exercício, que sabe bem como funcionam esses nuances. Como é que enxerga essa cassação do mandato do Deltan Dallagnol? Boa noite, Thiago. Boa noite aos colegas de bancada e a todos os telespectadores da Conecta TV do programa Ponto a Ponto. Essa questão do Deltan Dallagnol nos causa um pouco de preocupação no cenário político brasileiro, não só na esfera federal, mas em todas as esferas. Nós temos aí um princípio constitucional que foi violado ainda quando foi criada a lei da ficha limpa, né, que é o princípio da presunção de inocência. E após isso, agora existe a presunção da culpa, né? Porque não existia quando o Deltan pediu a exoneração do cargo do Ministério Público, não existia nenhum procedimento administrativo em andamento, apenas requisições para instauração de procedimentos. Então, o TSE, de forma unânime, em que pese aí são várias instituições que formam esse conselho de julgadores, o STF, o TSE, o STJ e o Conselho de Advogados. Então, a gente tem um pouco de preocupação porque se fere dos principais, umas principais diretrizes da nossa Constituição, que seria a presunção de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito julgado de uma sentença condenatória. E nesse caso, lá em 2011, já quando foi feita a lei da ficha limpa, já teve discussão no STF sobre a violação desse princípio, e agora mais ainda, de uma forma
grotesca, acontece essa cassação. O Deltan foi um dos deputados federais, o deputado federal mais votado pelo estado do Paraná, 370 mil votos, se não me engano. Então, são 370 mil eleitores que se sentem abalados, e não só todos, não só os eleitores que votaram para ele, mas todo um sistema que lutou contra a corrupção nesse país. Nós temos o atual presidente, que então pode concorrer sob o princípio da presunção de inocência. E um deputado federal eleito legitimamente, porque a população escolheu, já não serve ao mesmo princípio. Então, são dois pesos e duas medidas totalmente diferentes, e o que nos deixa um pouco preocupados. Muito obrigado, João Guilherme. Dom Inácio Mafuz, com um abraço da dona Maísa, que já manda os seus cumprimentos para nós. Obrigado. Dois pesos e duas medidas? Boa noite, Tiago, Capelari, Mazeto. Boa noite. Boa noite, telespectadores da nossa Conecta. Uma vez mais, é uma alegria, prazer e um privilégio poder participar desse ponto a ponto. Falar o quê? Dois pesos, duas medidas? Eu acho que os pesos são muitos pesos, né? E a medida é uma só. A medida é aumentar cada vez mais a perseguição, enfim, a vendetta, a vingança. Né? O que acontece? Eu tenho já me reportado há bastante tempo a respeito disso. Desde 2019, a dita Suprema Corte brasileira, o STF, foi transformado inicialmente num tribunal de exceção que evoluiu ou involuiu para um sindicato do crime. Quer dizer, ele é formado hoje por militantes, por advogados do PT, de bandidos, do PCC, do Comando Vermelho, enfim, de outras instituições menos credenciadas, vamos falar assim. E estão seguindo o quê? Há um mês atrás, um mês e meio atrás, o chefe supremo da quadrilha, ele não foi inocentado por presunção de inocência, foi porque um CPF, um CEP, por causa de um CEP dito errado, ele foi anulado, foi descondenado e está aí, virou presidente de uma eleição. Não está aí, está no Japão. Tá, pois é, foi dar mais um passeiozinho, enfim. Isso é bom. Inclusive, diz que anteontem, antes dele viajar, ele foi com o Alckmin, que foram em Brasília, que eles foram na torre de TV em Brasília, e ele quis se aconselhar com o Alckmin, que é o vice dele. Disse, Alckmin, vou para o Japão agora, tomar conta do potreiro aí, mas o que eu faço? Quer dizer, eu vou dar um tempinho, 3, 4 dias lá, uma semana, quando voltar eu quero fazer alguma coisa para agradar o povo brasileiro. O Alckmin assim, aproveita agora, te atira daqui. Então, só que ele foi para o Japão, cara. Então, quer dizer, um mês ou 2 meses atrás, ele declarou publicamente que ele queria afagar, quer dizer, Moro, Dallagnol, enfim, todos os que, segundo ele, perseguiram a figura. Então, nós estamos vivendo não vou dizer tempos negros, que não pode falar, né, mas vamos dizer cinzentos, mulatos, grisos, né, a coisa está feia e sem perspectiva, porque quem poderia, dizer, tomar pé, fechar a porteira, botar o pé no toco, ali calçar o pé no toco, seria o Congresso. Que, triste e infelizmente, se acadelou. É verdade. Quer dizer, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal, 2 presidentes pífios, cada um cuidando do seu rabo. Quer dizer, do Senado tem uma ação no Supremo de 8, 10 bilhões em função lá da Vale do Rio Doce.
o Lira, da Câmara, anteontem, aliviaram o lado dele no STF. E o resto, dizer, fazer o quê? Se bem que há ainda, eu não vou dizer uma luz no fim do túnel, que pode ser a locomotiva que vem ao nosso encontro, não, mas há 15 dias atrás se conseguiram juntar 42 senadores para visitar o Anderson Torres, a maioria do Senado. Então que esses 42 aproveitem o embalo e tentem esclarecer, ou mesmo dar uma satisfação, não para mim, para o Tiago, para o Mazeto, para o Inácio Capelari, mas para o povo brasileiro. Então vamos esperar. Hoje, 2 senadores, agora nessa semana, já se manifestaram com contundência. O nosso senador aqui, o general Mourão, anteontem, num discurso bastante forte, incisivo, pediu que o presidente do Senado desconsidere a decisão do TSE, em função do Dallagnol. Então vamos aguardar, mas é triste a situação, porque não há, a curto, no meu ponto de vista, pelo menos, a perspectiva não é boa para ninguém. E isso está afetando a economia, enfim. Eu estou com 3 advogados aqui juntos, em insegurança jurídica, permeando no Brasil inteiro. Perfeito. Isso é triste. Muito bem. Professor Inácio Capelari, como é que enxerga esse episódio? Muito boa noite, professor. Boa noite ao vereador, ao Inácio, ao âncora de sempre. Há muitos dias eu não aparecia aqui, né? Então, é um privilégio sempre quando venho para cá. E quero dar o meu boa noite a todos que estão nos prestigiando, né? Assistindo ao nosso debate. E dizer que, quanto à questão que envolve principalmente o Deltran, Dallagnol, né? É uma surpresa. Por quê? Porque no TRE do Paraná, a decisão foi unânime, né, favorável a que ele pudesse concorrer e que ele fosse, então, elegível, né? E a candidatura dele pelo TRE foi legítima, porque não tinha nenhum apontamento administrativo daqueles processos administrativos com condenação que pudesse tornar a candidatura dele e ele inelegível, em função de que ele desistiu, né, no caso ele renunciou ao cargo de procurador e, na medida que ele recusou, qualquer processo administrativo se tornou sem eficácia, em tese, né? Então foi a decisão do TRE. Mas, como nesse país, né, a gente tem ali as mais variadas interpretações, mesmo tendo lá no Tribunal do Paraná, né, a unanimidade também, né, do Pleno, dizendo que ele estava dentro dos requisitos, né, para ser deputado, né? Então, em função dos votos que ele recebeu, os recursos que foram, então, para o tribunal em Brasília, né, o TSE, foram apreciados e lá entenderam que em 1 minuto e 6 segundos entenderam que ele não poderia mais continuar sendo deputado, portanto, houve a cassação. Por quê? Porque eles entendem que foi infringida, né,
a letra Q, né, dessa norma da ficha A limpa. letra Q. Q. É o país, a semântica jurídica é sensacional. Então, lá entende o seguinte, que a discussão é a candidatura, né, e não o fato dele, deles ter sido eleito, né. Então, o fato, o que acontece? A candidatura dele não poderia ter... É uma candidatura legítima. não poderia ter se originado da forma como foi, né, e que do entendimento favorável do TRE do Paraná, porque se discute a questão dele estar respondendo os processos administrativos, que teria sido uma manobra, né? Então, essa questão interpretativa de ser uma manobra para ele poder concorrer, né, e aí ele não teria os processos administrativos, quer dizer, o sujeito também pode interpretar que os processos que o TSE, lá em Brasília, diz que ele estaria respondendo que era uma forma de driblar esses processos, o sujeito está respondendo uma acusação e é condenado por uma coisa que ainda não aconteceu. E nunca vai acontecer porque ele saiu antes da condenação. Até porque ele não teve a oportunidade nem de se defender de uma coisa que era futura. Né? Então, a questão da interpretação, tá, é difícil, né, para nós, do ramo jurídico, analisarmos ali o pleno do Paraná coloca a questão unânime a favor do Deltan. O TSE coloca a mesma questão em 1 minuto e 6 segundos a favor, né, da cassação, tá, e eliminar a candidatura. Por quê? Porque a legislatura dele não pode seguir em função de que ele teria se exonerado para poder concorrer, para eliminar os processos que poderiam torná-lo inelegível no caso da eleição. Bom, se nós analisarmos ali, mas agora tem o Supremo. Ele pode recorrer da decisão para o Supremo. Sim, só que na medida que ele parte para ir para o Supremo, 3 dos ministros do Supremo são os que votaram ali, né, pela cassação dele, pela eliminação dele como deputado. Então ele já parte com 3 contra. Então é muito fácil para dizer que ele... para dizer que ele não vai... muito difícil ele conseguir êxito lá. Tá? Então, essas coisas se tornaram muito difíceis para a segurança jurídica no Brasil, para os que são do ramo jurídico e para a população em geral entender, né? Quer dizer, você falou em 2 pesos e 2 medidas. Eu não sei se existe 2 pesos e 2 medidas. Eu só sei que confundiram todos os pesos e a gente não sabe se a balança faz entorta de um lado ou entorta do outro. O que se sabe é que ela não vai ficar, né, no parâmetro de dizer que agora está ajustada, né? Eu acho que nós estamos com uma balança, como diriam os antigos, diziam, essa balança está descontada, né? Porque ela não tá pesando direito. É por aí. A gente às vezes até faz uma brincadeira. Por quê? Porque é interpretação. E aí, quando é tipicamente interpretação, a legislação ela não diz é isso aqui e ponto e basta, né? Ela permite a margem de interpretação, aí virou o que virou, né? Muito bem, para você que assim como eu, nasceu e foi concebido no país de João das Regras, o jurista português que escreveu toda a estrutura hierárquica e normativa do Estado brasileiro, antes da corte vir para cá, e isso se propaga até hoje
O exemplo que nós tivemos com o Deltan Dallagnol, nesse caso, exemplifica isso de maneira incontroversa. Nós temos sim uma profunda insegurança jurídica nas relações sociais e nas dimensões de poder, porque quando isso é submetido ao exame dos tribunais superiores, as inclinações são muitas. Esse fenômeno pertence à democracia brasileira e você enxerga muitas das inferências ou, enfim, dos posicionamentos que são adotados nos tribunais que acabam, confluindo para o resultado da alternância de poder. A gente teve isso em 2018, quando o TRF4 inviabilizou a candidatura do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí houve a eleição de Jair Bolsonaro, aí depois a gente acompanha novamente agora essa situação. Só que me parece que essa pessoalização, ela não foi superada, Nós temos aí a situação de que vamos pacificar o país e nós temos uma ação movida contra Sérgio Moro, que também vai ter que se explicar agora, que pode ser sucedâneo de uma situação semelhante a essa, e Deltan Dallagnol, que em 1 minuto e 6 segundos teve aí suprimido mais de 370 mil votos do estado do Paraná, e isso sim coloca a gente numa situação um tanto quanto insegura do que pode acontecer. Permite só um complemento nessa parte. Quanto à questão que o pessoal diz, mas por que não o Congresso é que pode se manifestar para dizer se ele pode ser cassado ou não? O TSE entende que o julgamento é da candidatura e que se fosse um mandato, aí sim seria o Congresso. Alguma coisa vinculada ao mandato. Mas como eles estavam discutindo a candidatura, então cabe ao TSE o julgamento. Essa que é a condição. Por isso que às vezes a gente diz, mas por que o Congresso não se manifesta? Então, haverão certamente manifestações do Congresso, ele tem a possibilidade de fazer o recurso, mas o que se discutiu ali foi a candidatura dele, em função dos processos administrativos, e que, para mim, perderam um objeto na medida que ele renunciou do cargo de procurador. E se fosse pela candidatura, pelo mandato, aí sim, aí o Congresso era o legítimo para decidir, e coisa que não é, a discussão é a candidatura. Sim, só para complementar duas que o Capelari falou, mas a eleição dele foi homologada. Ele foi diplomado? Sim, não só foi homologado, como foi autorizado pelo Tribunal Regional Eleitoral. E agora, complementando isso aí, o Dúbio, lá, o Lira, hoje, dando uma de galo, que quem decide é a Câmara. Mas essa mesma Câmara, que há 2 anos atrás, entregou de bandeja a cabeça do Silveira. Sim. Então, tu vai confiar em quem, meu irmão? É cada um cuidando do seu rabo. O que é isso, companheiro? E eu mando um abraço para quem está nos acompanhando aí. Nós temos o seu Roberto Rui, sempre conosco, o Fabiano Rodrigues Oliveira, nosso diretor. A minha mãe, Maria Dolorizili, também está conosco aí, o Alisson Val, o Luian da Cruz, o Fábio Augusto de Oliveira, Diego Rosim, Marcos Pizzi, Rodolfo Schmidt, o Alisson Wall, um abraço aí para ele que está de aniversário hoje, inclusive. Nós contamos com o apoio de Unimed, Vale das Antas, Está na Roda Pneus, Sicredi, Gobi Lupo Scala e Viver Móveis. No próximo bloco, a Petrobras vai mudar a forma de compor o preço dos combustíveis. Será que isso vai baixar na bomba para você, consumidor final? A gente volta em 2 minutos. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte protege, tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte protege, você encontra na Tá na Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto.
quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata. 3242-4323. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata. 3242-4323. Muito bem, nós estamos de volta com o ponto a ponto dessa noite e o segundo tema para esse bloco, nós temos aí um anúncio também que ocorreu na última terça-feira relativo aí ao setor da economia vinculado ao preço dos combustíveis. O presidente da Petrobras anunciou o fim da paridade de preços dos combustíveis com o mercado internacional. Jean Paul Prats afirmou na última terça que o fim da paridade internacional de preços do petróleo, anunciada mais cedo pela estatal, visa, abre aspas, favorecer o mercado interno, fecha aspas. Esse modelo maximiza a incorporação de vantagens competitivas. Vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do nosso país, sem afastar da referência de preços. E é bom enfatizar que quando digo referência, não é paridade de importação, afirmou o presidente da estatal aos jornalistas. Qual a leitura que a bancada faz para esse fato econômico? A nova política de preços da companhia brasileira terá reflexos nas bombas e nos postos para o consumidor final? Inácio Mafuz. Bueno, não seria uma nova política de preços. Eles estão desenterrando o que vigiu até 2016. Quer dizer, que foi essa é a nova sistemática de preços do petróleo, com aqueles 2 anos do presidente Temer, que foi modificada. Porque antes, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, vigiu o quê? A vontade do patrão. Hoje o ladrão morde de novo. Então volta tudo ao antigo status quo. Os caras estão... Qual é o objetivo disso? Baratear o preço? Estão revogando a lei de oferta e procura? Se o governo anterior, o presidente Bolsonaro, estava reduzindo preços do petróleo com o quê? Desonerando, tirando imposto, aliviando a carga tributária, que é o lógico, que conseguiu uma redução bem significativa. Mas como agora, 1º de junho, 1º de julho, se não me engano,
volta a oneração do ICMS dos estados, eles têm que jogar para a torcida. Vai tirar da onde? Só que isso aí abre o precedente, do meu ponto de vista, reabre a porteira para a roubalheira. É isso aí. Então, amanhã depois eles vão revogar a lei da gravidade e outras coisas, né, tia? Porque é complicado. Não tem lógica nenhuma. Tira da Petrobras, outra coisa, vai concorrer com quem? Ela é O o monopólio. monopólio. É verdade. Se tivesse, ela é uma privada que vai concorrer com 1, 2, 3, 10 empresas petrolíferas. Não, é só ela. A distribuidora é dela praticamente. Todo o controle. Então vamos tirar da Petrobras, que é a maior empresa no Brasil, que no momento que o Lula assumiu, já caiu nesses 4 meses de governo. A lucratividade diminuiu perto de 25%, as ações despencaram, mas deve estar sobrando para alguém. Porque os diretores aumentaram o salário, enfim, todas as benesses da quadrilha foram reativadas. Mas vamos tirar da Petrobras, que é uma empresa, uma mega empresa, vamos colocar no bulicho, na bodega da esquina. Tá? O cara ele vende picolé. Ele está comprando picolé, aqui tem comerciante, aqui, a 3 reais o picolé. Mas ele quer jogar para a torcida, quer jogar para a clientela. Não, meu picolé eu vou vender a 2,50. Eu estou pagando 3, mas vou vender a 2,50. Em pouquíssimo tempo vai acontecer o quê? Se não estiver roubando do outro lado... Vai quebrar. Não, vai derreter a empresa e ele vai ficar com o quê na mão? Vai quebrar. Vai ficar com um palitinho na mão. E esse palitinho, esse talo, vai sobrar para quem? Da Petrobras? Para nós. Mais uma vez. E aí você volta de petrolão, mensalão, tem que sair dinheiro de alguma coisa. E paralelo a isso, ontem, acho que foi, o grande ministro da Fazenda, a Sumidade em Economia, ele já está buscando maneiras de arrumar imposto para pagar o quê? Os rombos, os buracos que eles estão cavocando. Só que o Brasil está naquela situação, está indo para o fundo do poço e os caras estão colocando gente para cavocar um alçapão no fundo do poço. Então, qual é a situação nossa? A quadrilha tomou conta, não adianta. Então, eu digo, há muito tempo, o Lula, em primeiro lugar, ele foi ungido lá pelo Sindicato do Crime, o STF, homologaram a candidatura dele, foi colocado na presidência. Não foi eleito, foi colocado na presidência. O ministério dele, em primeiro lugar, aumentou, quase dobrou o número de ministérios, escolheu o quê? Os quadrilheiros. Reuniu a quadrilha de volta. Então, está difícil a coisa, realmente, nós não temos... Então tem que arrumar dinheiro para pagar o apoio, enfim. E é triste, é uma situação muito triste, que todas as coisas boas, regulares ou um pouquinho melhores estavam sendo feitas, a perspectiva de melhoria do país está sendo voltado para trás, enterrando. Sai do petróleo, vamos para o agronegócio. Tomara que não se confirme, mas o que está desenhado é uma redução muito grande de produção. Não de produtividade, de produção mesmo. Em função de quê? Redução de investimento do agropecuarista, do lavoureiro, em função principalmente em segurança jurídica. Que tá solto. Esses dias mesmo, conversando com um amigo meu, ele disse, eu não sei se eu invisto na lavoura ou em arma, porque eu tenho que me defender. Hoje, quem é que está dando as cartas
no agro, entre aspas, entre guampas. O MST. Então é complicada a situação. E quanto ao petróleo, se o cara vai baratear, vai chegar a R$1 o litro da gasolina, bom para nós. Como no tempo da Dilma, depois teve carro popular, teve geladeira baratinha, linha branca. Aconteceu o quê? 70 e poucas parcelas. Sim. E daí? Um PIB negativo em 2015 e o pior PIB da história em 2016. E daí? Vamos voltar então, porque eu digo, estão cavocando um alçapão no fundo do poço. Triste, infelizmente. Muito bem, professor Inácio Capelar enxerga como essa mudança na métrica dos preços da Petrobras, isso se reflete para o consumidor final, professor? Eu entendo que não. Entendo que não. Por quê? Porque isso de eliminar a paridade, ela se daria em função de baratear para o consumidor, se junto com isso tivesse o presidente da Petrobras colocado a política de sustentabilidade de preços, aonde tinha investimento, de onde é que iam tirar, como é que iriam fazer para produzir o petróleo. E pelo que eu vi, ele diz que pequenos ajustes nas refinarias dariam para produzir ali quase a autossuficiência para o Brasil. Ele não entendia por que não fizeram. Eu acho que ele já deveria ter dito que ele iria fazer e de que forma. Né? Então, essa condição, desde do governo Dilma, na época que assumiu, depois dela o Temer assumiu, aí se criou essa espécie de controle, né, da paridade com o preço internacional. Só que tem o seguinte, tá? Se não houver um controle, aquilo que o Inácio colocou, se não houver um controle, uma forma de controle, o presidente da Petrobras disse que as negociações se dariam caso a caso. Pois se caso a caso, se eu tiver um pé de banana lá e eu vou vender a banana, bom, hoje eu vou vender por 10, tá? Mas o meu vizinho lá, se tivesse concorrência, que ele não tem um monopólio, tá? Mas se todas as bananeiras são minhas, eu vou negociar com um comprador por 10 e lá pelas tantas, vou comprar por 20 agora porque está apertando o negócio aqui e eu preciso. Então eu vou lá buscar. Né? Quer dizer, então fica meio difícil, caso a caso. O caso a caso, não existe uma política pré-definida de que o parâmetro é aquele ali. Um critério objetivo. Critério objetivo de que não vai se extrapolar, né, aquilo que eu quero que seja barateado para o povo, tá? Para a indústria, para o automóvel, para os caminhões, para toda essa logística que consome o combustível, o gás de cozinha, tudo, tá? Que pertence à Petrobras. Se ela é um monopólio, ela tem que estabelecer diretrizes, tá? Não precisa ser com a paridade lá, com a questão internacional. Interna, se tem condições de produzir a ponto de ter a autossuficiência, tá? Eu posso também colocar uma política em que beneficie toda a estrutura econômica e impulsionar para que as coisas realmente funcionem no Brasil com preços módicos. Tá? Digamos que agora, se falou ali, que o Inácio colocou, agora para junho, julho, começa a se estudar ali a questão da tributação, voltar o ICMS dos estados sobre os combustíveis. Então, se vai voltar isso aí, como é que vai voltar? E de onde é que vai sair? E vai aumentar o preço do combustível. De que forma eles vão reduzir? Qual é a política definida para isso? Agora a Petrobras não precisa dar satisfação para ninguém. Mas tem que ter um parâmetro, tem que ter um controle. Porque sem ter um controle, o desmando vai estar ali. Né? A corrupção pode voltar a estar presente, tá? Com mais a galope.
Por quê? Porque não tem controle nenhum. Acabou a paridade, não tem mais parâmetro agora. Agora nós vamos criar o parâmetro caso a caso, quando a gente vai negociar. Né? E que as refinarias com pequeno ajuste já dá para chegar na autossuficiência. Pois então, se tem um pequeno ajuste, vou fazer o pequeno ajuste já para manter o preço, para reduzir já a questão tributária. Se vai acrescentar tributo em cima, esse tributo ficar em cima do preço reduzido. Para se manter o preço agora, o menor, né? Quer dizer, para impulsionar a economia. Senão a economia vai virar, já está no chapéu velho, né? Vai virar um chapéu velho e furado. E lá para Santos acabou o chapéu também, né? Muito bem. João Guilherme Mazeto, que tem caminhão na estrada aí todo dia, acha que vai dar uma aliviada? Falei banana, ele conhece... Vai dar uma aliviada no preço do diesel na bomba para o caminhoneiro que tanto precisa? Tu sabes que a previsão de baixa do preço do combustível aí saiu nas distribuidoras de 40 centavos. Chegou na bomba em torno de 20 centavos. Agora, no próximo 1º de junho, nós temos a unificação do ICMS. Então, o aumento será de 14 centavos. Então, na verdade, vai ficar elas por elas. Uma grande preocupação com essa... Nós vimos aí no decorrer da semana as notícias, as ações da Petrobras subiram, porque não teve uma interferência do governo, efetivamente, nessa questão da questão dos preços. A discussão com a paridade internacional, ela vem de longa data, até do próprio governo Jair Bolsonaro, se discutir essa questão. Nós sabemos que ficou muita coisa vaga no ar. De que forma vamos ter esse controle de preços? Para um estado do país que não tem refinaria, ou para os estados mais próximos das refinarias o preço será um, para os demais será outro. Então essa vacância nas ideias e nos parâmetros de definição dos preços é que deixa um pouco de dúvida e de incerteza no mercado. A questão do óleo diesel, eu estava vendo é uma questão muito importante. O Brasil importa 25% do óleo diesel que precisa. Parece pouco, 25%, mas são milhões de litros por mês, né? Porque todo o transporte, todo o modal rodoviário do Brasil, todo o modal de transporte é rodoviário, né? Por estradas. Além disso, as ferrovias exigem óleo diesel, toda a cadeia necessita. E se não utilizar esse preço, esse parâmetro da paridade internacional para compra do óleo diesel, desses 25%, nós vamos ter prejuízo na Petrobras. Ou quem vai pagar essa conta? E a possibilidade de desabastecimento é gigante, porque se tu não comprar pelo mesmo preço do mercado internacional e tu não vender por esse preço, tu vai ter problemas. Então, essas incertezas que... interessante, sim, a mudança na política de preços, tudo bem. Nós não precisamos nos basear 100% no mercado internacional. Mas o que efetivamente isso vai trazer para a população? Deveria, então, ter trazido uma redução de 50, 60, 70, 80 centavos no preço do combustível, o que não ocorreu, e especialmente agora no início de junho nós vamos ter a equiparação com o preço atual. Então nós não podemos ter medidas só para inglês ver, né? Para dizer que a coisa está sendo feita e efetivamente os benefícios para a população e principalmente para a empresa. A Petrobras, como maior acionista, tem o governo, porém existem inúmeros acionistas aí que dependem dessa questão de segurança jurídica e econômica dentro da empresa. Não podemos voltar alguns anos atrás aí, quando a Petrobras fechava com déficits bilionários. Isso nós pagamos a conta nesses últimos anos também. Então vamos ter essa preocupação que o presidente então traga medidas efetivas. Não vamos ter mais a paridade internacional, mas vamos ter esses parâmetros de venda de combustível, esses parâmetros de compra, para que se tenha segurança, principalmente em todo... Já pensou em nós ficarmos 10 dias sem óleo diesel no Brasil? Nós estamos... O caos está instaurado novamente. Então, vamos nos preocupar também com essa questão. Só, é bom lembrar que o Brasil, em termos de produção de petróleo, ele está muito bem. Sim. De óleo bruto. O nosso gargalo, qual é? Eu refino. Por isso está importando 25% de óleo diesel, gasolina, enfim, outros derivados. Mas por que esse gargalo todo, esse brete? Foi causado por quê? Corrupção lá atrás. É verdade. Olha as meia dúzia de refinarias, Pasadena, nos Estados Unidos, aquela sucata que compraram.
Abreu e Lima lá em cima, mais aquela do Rio de Janeiro, quer dizer, investiram não, roubaram bilhões para fazer de dólares, nem de reais. Quer dizer, então não tem capacidade de refino no Brasil. Infelizmente a situação é essa. Então qual é o pequeno ajuste na refinaria? Não tem refinaria para dar pequeno ajuste. Está faltando de refinaria. Vai dar um grande ajuste no bolso da quadrilha, mais uma vez. Pois é, eu só não entendi por que com pequenos ajustes, segundo o presidente da Petrobras, pequenos ajustes, nós aumentaríamos a autossuficiência e praticamente não precisaria mais importar. E se esses pequenos ajustes, só não explicaram de que forma. Mas se com pequenos ajustes a produção aumentar, de repente pode que a gente se torne autossuficiente. Agora, não tem o parâmetro, não tem de que forma vai ser isso aí. Pequenos ajustes. Então, quando se coloca uma situação e não se coloca o parâmetro, não se define estratégias, não se coloca para a população e para quem é do ramo precisa. Por exemplo, a economia nossa não pode ficar pendendo de falta de combustível ou não podendo importar, por alguma forma. Muito bem, e agora nós vamos para o nosso terceiro assunto, sem intervalo comercial, porque o papo está rendendo. Antes disso, um abraço para quem está nos acompanhando, a dona Belquise Helena de Moraes Nunes, que está conosco, o Marcos Beltrame lá em Bento, o Hermes Sebem lá em Veranópolis, que também estão acompanhando aí as nossas atividades. E o nosso último tema, um pinga-fogo rapidinho para a gente fechar o programa. Máfia das apostas, o STJD suspende 8 jogadores por 30 dias. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu também na terça-feira 8 jogadores investigados num esquema de apostas e a decisão foi divulgada aí nos meios de comunicação. Dos 8 jogadores suspensos, apenas 2 não foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás, que é responsável pelas investigações. Escândalos envolvendo apostas no futebol não são novidade, mas nesse caso, o indício de participação de jogadores leva a situação a outro patamar. Qual a opinião da bancada sobre o assunto? Professor Inácio Capelari. Pois não. Essa questão das apostas, isso, a única forma de coibir é penalizar. E 8 não é o suficiente. Com certeza absoluta. Pelo que a gente leu ali, existem centenas de envolvidos nessa questão das apostas. E se nós observarmos que isso começou desde a época da questão que tiveram que fazer a realização de vários jogos em função do juiz. Sim. Teve um juiz que... O Sveiter. A partir dali, as coisas deveriam ter tomado um rumo de mais cautela, E para que essas coisas não se propagassem. Claro, mas isso aí é mundial. Em tudo que é lugar no mundo, de repente, quando menos espera, estoura um negócio. Mas a punição tem que ser severa, Então, condenados... digamos que vão ter direito à defesa, mas aqueles que realmente forem condenados, a condenação, é 2 anos, é 1 ano, é no máximo 2 anos. Tudo bem, condenados a isso aí. Reincidentes, banido o futebol. Eu acho que tem que ter uma punição severa, mais severíssima. Está envolvido, ficou comprovado, baniu. Não vai mais poder jogar futebol. Por quê? Porque tu contribuiu para que as coisas se tornassem dentro de uma questão que a credibilidade no esporte fica maculada. Então, punição severa. Então, para mim, não é só 1 ano, 2 anos. Para mim, o sujeito que está envolvido nisso tem que ser banido do futebol. E teve um caso, um desses jogadores que ligou para a namorada deu
como na gíria a gente costuma dizer, deu um pé no rabo do cara, né? Aí o cara ligou, porque tu vê, isso aí foi uma fraqueza. Eu disse, não, tu devia ter pensado antes, tá? E em vez de trabalhar, tu foi optar pro lado mais fácil, né? Que é o lado dessa corrupção. Então, tchau pra ti, né? Por quê? Porque como é que ela vai se envolver com o sujeito, se ela é uma pessoa de bem, com um sujeito que, em vez de trabalhar, como ela disse, o cara optou pro método mais fácil. Então, banido. Para mim tem que banir, né? Para justificar não acontecer mais. O sujeito vai ficar, entre fazer ou não fazer, vai saber que vai ser punido. João Guilherme Mazeto, um escanteio antes dos 10 minutos rende dinheiro, né? Tá rendendo bastante. Um cartão vermelho também, né? Então, amarelo já estava rendendo. Então, a questão aí, essa mácula, a imagem da credibilidade dos nossos campeonatos, né? Por má índole dos jogadores, acaba nos tornando assim... 8 foram indiciados, aí vão ser punidos. Mas e quantos estavam envolvidos nesse esquema de apostas? Então a gente se preocupa com a credibilidade, a imagem e principalmente com a questão da corrupção. Ela não pode estar intrínseca em todos os lugares, assim. Acho que precisa de punições justamente severas para que isso seja banido, esses jogadores sejam banidos dos campeonatos, da participação no futebol, para mostrar a força, o rigor, para que isso não volte a acontecer. Então, daqui um pouco nós vamos ter em vários setores aí que a questão do não dá nada, e esse não dá nada não pode se perpetuar dentro do Brasil. Começa no futebol, entra em outras esferas mais importantes, e nós temos aí o exemplo de Brasília na questão política, que esse não dá nada, mas não pode se perpetuar isso. O rigor da lei tem que ser severo para que esse banimento do futebol demonstre aos demais, porque todos ganham bons salários. Vamos Ninguém está lá por 320 por mês. Isso, né? aí, são salários excelentes, então pelo menos ter boa conduta e uma idoneidade moral para que isso não aconteça, né? Então a gente fica, além de triste e aborrecido que essa questão da corrupção seja veiculada em vários setores da sociedade, porque na verdade se busca a construção de um país melhor e cada vez mais estamos indo para o fundo do poço, como muito bem mencionado anteriormente. Somos eivados por esse berço nefasto da corrupção que se espalha nos mais diversos segmentos. Para a gente encerrar, Dom Inácio Mafuz, fez tua apostinha no KTO já? Não, nem jogo do bicho eu faço mais. Mas corrupção, o Capelari falou, 2005, aquela do juiz. Do juiz, Foi claro também. Sim, voltando um pouquinho atrás, agora caçaram o Dallagnol, mas naquela época foi para tirar o campeonato do Inter. Isso. Para dar para o Corinthians. Que era aquele... Tinha um árabe, um iraniano que não botava... fala, pode ser iraniano. Iraniano. Árabe desculpa, com todo respeito. Nem sírio-libanês, né? Não, árabe não. Turco, iraniano. Essas coisas pode tudo. Mas... Tinha o investidor do Corinthians, não me lembro agora, não me recordo o nome dele, um sujeito estranho que apareceu, Tevez, etc. E tiraram na mão grande aquele campeonato. Sim, mas voltando... Então, só que tem os detalhes. Quem é que está patrocinando os times de futebol? São as casas de aposta. Então, agora vamos prender 8 jogadores, 10, 15, 100 por corrupção. Mas o dito presidente da República é o maior corrupto do Brasil. E foi ungido, de novo foi recolocado no lugar. Então, vamos falar sério, né, tia? Deixa o cara receber a bolinha dele lá. Se o cara que quebrou o Brasil virou presidente de novo, azar. Muito bem, a nossa hora bate, o sino dá o seu sinal e nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a Unimed Vale das Antas, tá na Roda Pneus, Sicredi, Gobi Lupo Scala, Viver Móveis. Mandando um abraço também para o Fernando Viana, que está conectado conosco, e o Ivan Schmidt, que está aqui também. O recado. Kia Jorakshibian era o nome do iraniano. Dr. Rodolfo Schmidt aí tá ligado aí com o investidor corintiano de 2005. Eu quero agradecer do fundo do coração aí João Guilherme Mazeto, professor Inácio Capelari,
Dom Inácio Mafuz, meu querido vizinho e compatriota aí de muitas jantas, culinária árabe, top de linha. Essa não me convidaram. Essas coisas Aí aí, isso é elas seleto, é um clube seleto. hein? acontecem. Tô vendo. Duda Prigo na nossa produção, Jefferson vou Freud te na chamar. técnica e a direção de Fabiano Rodrigues de Oliveira. Você acompanhou mais um Ponto a Ponto. Nós retornamos na quinta-feira que vem com a 72ª edição desse programa. Um bom final de semana a todos.